pessoal, vamos falar agora das operações dos números racionais, tá? Nós vamos iniciar pela operação de adição e depois da adição nós vamos falar da operação de subtração. Seguinte, trouxe aqui alguns exemplos como é que vai ser feita a operação de adição e como é que vai ser feita a operação de subtração. No item A nós temos a fração 13 sobre 4 mais a fração 9 sobre 5. Nós temos que lembrar que o número racional ele pode ser representado ou por uma fração ou por um número decimal, tá? Bem, a fração 13 sobre 4 e a fração 9 sobre 5, eles não possuem aqui no denominador números iguais. Então nós temos que fazer uma operação para achar um valor comum a eles. Nós poderíamos fazer pelo método do MMC, tá? Mas nós vamos utilizar aqui o método da borboleta. O que consiste o método da borboleta? Primeiro de tudo, você vai multiplicar o denominador 4 com o denominador 5. Aqui a setinha, ó, multiplicação, tá? Ficando aqui 4 vezes 5 como novo denominador, tá? Agora você vai fazer a multiplicação cruzado do 13 e o 5, ok? Ficando aqui em cima, ó, 13 vezes 5. Note que a operação de adição é conservada aqui no meio, ó. Então se estava aqui no meio, permanece aqui no meio, ó. Agora você vai multiplicar cruzado o 4 e o 9, ficando aqui 4 vezes 9. Bem, o que nos resta fazer? Resolver as multiplicações. 13 vezes 5 dá 65. 4 vezes 5 dá 20 e 4 vezes 9 dá 36. Agora só nos resta somar. 65 mais 36 dá 101 e repete o denominador 20. Então observe que pelo método da borboleta nós evitamos estar fazendo decomposições, tá? O método da borboleta, sempre que aqui no final ou no meio do caminho você puder simplificar, simplifique, porque vai facilitar muito a sua conta. O que pode acontecer também é você ter um caso de subtração no número decimal 4,5 sendo subtraído de uma fração 7/8, tá? Por exemplo. Bem, neste caso, sempre que você tiver um número decimal ou um número inteiro sendo subtraído ou adicionado de uma fração, você vai resolver da seguinte maneira. O denominador 8 vai multiplicar o número decimal 4,5, tá? Observa aqui em cima, ó, 8 vezes 4,5. A operação de subtração se mantém, ó, menos aqui, ó. E o 7 você repete, tá? Então o 7 era numerador, continua aqui no numerador. O denominador 8, como é o único denominador que tem, você não tem como fazer aqui o método da borboleta, é o único denominador que tem visível, você coloca ele aqui de novo, tá? Bem, fazendo a conta, 8 vezes 4,5, nós temos 36. Repete o menos 7 e repete o denominador 8. 36 menos 7, 29 e repete o denominador 8. Observa que aqui não dá para simplificar, tá? O que pode acontecer também uma subtração entre duas frações. Só que eu coloquei aqui nesse exemplo, se você não se atentar para as simplificações, como eu falei, se no meio do caminho você puder simplificar, é melhor para você, mas se você esquecer, vai dar o mesmo resultado? Vai, mas você vai ter muito mais trabalho. Vamos observar aqui, ó. Se você não se atentar, tá? Fizer só pelo método da borboleta. Multiplicaria o denominador 7 com o denominador 3, ficando 7 vezes 3. Multiplicaria cruzado o 3 com o 49, ficando 49 vezes 3. Repetindo a subtração, multiplicando cruzado agora o 7 vezes 18. Fazendo as multiplicações, 49 vezes 3 dá 147, 7 vezes 18 dá 126 e 7 vezes 3 dá 21. Subtraindo 147 menos 126 dá 21. Repetindo o denominador 21, ficaremos aqui no final 21 sobre 21, que é igual a 1. Olha só, se você se atentar para as simplificações, o que é que nós vamos ter? 49 dividido por 7 é 7. 18 dividido por 3 é 6. Então era só fazer 7 menos 6 igual a 1, tá? Na matemática você não pode se fixar a um único método, tá? Você deve tentar os métodos mais fáceis possíveis. E o método da simplificação também é um método para você estar resolvendo frações na forma de adição ou subtração de maneira mais simples. Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto aqui da nossa aula é multiplicação e divisão de números racionais, tá?
Multiplicação de número racional, nós temos duas frações. Menos 4 sobre 9 vezes menos 15 sobre 7. Note aí que eu já deixei destacado em vermelho os sinais de menos de cada fração, tá? Por quê? Porque nós temos que lembrar das regrinhas dos sinais, tá? Em regra, toda multiplicação de números com os sinais iguais dá sempre positivo. Quando você fizer menos com menos, vai dar mais, tá? Por isso que aqui, ó, não tem mais o sinal negativo. 4 vezes 15 dá 60. E 9 vezes 7 dá 63. Então a multiplicação é numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Na multiplicação de números racionais você não multiplica de forma cruzada os valores, tá? Multiplica de forma direta. Então 4 vezes 15, 60. 9 vezes 7, 63. 60 e 63 dá para simplificar por 3. 60 simplificado por 3 dá 20. E 63 simplificado por 3 dá 21. Próximo item. Menos 49 sobre 45 vezes 18 sobre 48. Note que 45 é 9 vezes 5. Note que 18 é 9 vezes 2. E note que 48 é 2 vezes 24. O que é que nós iremos fazer aqui? Os valores que forem iguais, nós vamos cancelar. Então, esse 9 cancela com esse 9. Esse 2 cancela com esse 2. E, se nós observarmos, agora não tem mais nada para ser cancelado, tá? O que é que nós vamos fazer? Repete o menos 49 e 5 vezes 24 dá 120. Aqui não é mais possível simplificar. O próximo item que nós vamos fazer é o item da divisão de frações, tá? Divisão de frações, a regra é bem simples. Você vai repetir a primeira fração e vai multiplicar ela pelo inverso da segunda. Galera, inverter uma fração, você não vai trocar o sinal da fração, tá? Inverter uma fração é pegar um número que está na parte de cima, que é o numerador, e trocar com o número que está na parte de baixo, que é o denominador. Ficando da seguinte maneira, ó. A fração 12 sobre 7, você repete. A divisão, você vai trocar por uma multiplicação, tá? E vai inverter aqui a fração menos 1/4. O sinal de menos permanece. O 4 estava embaixo, passa para cima. E o 1 estava em cima, passa para baixo, tá? Agora você multiplica normal. Mais com menos dá menos. 12 vezes 4, 48. 7 vezes 1, 7, tá? Então, para você fazer uma divisão de frações, você precisa saber uma multiplicação de frações. Próximo caso, pode aparecer um número natural, um número inteiro, sendo dividido por uma fração. Como é que faz? Da mesma maneira, não altera o procedimento, tá? Você repete a primeira fração, que no caso é o 5. Entendo que esse 5 aqui é como se ele tivesse dividido por 1. Ele também vai funcionar como se fosse uma fração. Bem, repetiu aqui, ó, o 5 e multipliquei pelo inverso de 78 sobre 3. O inverso de 78 sobre 3 negativo é menos 3 sobre 78. Então o 3 estava embaixo, passou para cima. E o 78 estava em cima, passou para baixo, tá? Olha só, mais com menos dá menos. 5 vezes 3, 15. Repete o 78. Observem que o menos 15 e o 78 dá para simplificar pelo número 3, tá? Então menos 15 dividido por 3 dá menos 5 e 78 dividido por 3 dá 26, tá, galera?